alunos, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Elisângela de História. E hoje nós estaremos dando continuidade nessa videoaula, falando sobre as maiores burradas da história. Lembrando que eu já gravei o primeiro vídeo e essa vai ser a continuidade, a parte 2. Então, bora iniciar aqui a nossa lista de 46 maiores burradas da história? Bora lá, então. Em 34º lugar, né? Temos aqui, que nem a gente consegue observar, o agente alemão, vocês estão vendo o nome aí, gente, eu não vou me arriscar de falar esse nome alemão, ok? Ele viajava pelos Estados Unidos quando ele acabou dormindo no bonde, literalmente. Quando ele acordou totalmente afobado, perto do ponto, e ele acabou saindo correndo, ele deixou para trás, gente, documentos comprometedores ao alcance do Frank Burke, que nada mais era do que o espião que o seguia. Burke, ele descobriu que os alemães, eles controlavam os movimentos dos diplomatas norte-americanos. A soneca foi outro motivo que levou os Estados Unidos, totalmente furiosos, a entrarem na Primeira Guerra contra a Alemanha. Ou seja, temos mais motivo aí, né, do que se possa imaginar para a entrada dos americanos, né, ao lado da Inglaterra e da França. Bem, gente, vamos aqui então para o 33º lugar. Na Primeira Guerra Mundial, Winston Churchill, líder da Marinha Inglesa, ele foi derrotado em um ataque à Turquia, devido a um erro crasso. Se lembra lá do nosso primeiro vídeo que eu já expliquei sobre essa expressão? Os aliados, eles não sincronizaram os relógios. Olha, gente, que absurdo. Lembrando que os britânicos, eles são totalmente conhecidos pela sua pontualidade, né? Churchill acabou caindo em desgraça. Mas no ano de 1939, quando a Segunda Guerra Mundial estourou, Churchill, ele virou o primeiro-ministro e ele conseguiu levar os ingleses à vitória. Ou seja, o jogo virou, não é mesmo? Vamos aqui, então, para o 32º lugar, né? Os Estados Unidos bancaram uma invasão a Cuba para derrubar o Fidel Castro no ano de 1961. Só que os aviões que saíram da Nicarágua para apoiar a missão em terra, eles acabaram chegando, gente, totalmente antes do horário. E eles acabaram estragando a operação. E o que foi, né, que ocasionou aí essa derrota? Simplesmente, gente, porque ninguém lembrou que havia uma hora de diferença do fuso horário da Nicarágua para Cuba. Ou seja, o presidente Kennedy, ele não aprendeu nada com a pontualidade britânica, né? Olha aí. O vacilo criou o clima para a construção do Muro de Berlim durante o período da Guerra Fria. Gente, essa questão de fuso horário realmente dá um bug na cabeça da gente, né? Bora lá então para o próximo vacilo da história. No século XIX, gente, os ingleses, eles controlavam a Índia. E eles acabaram, gente, fazendo algo totalmente absurdo, que foi o quê? Eles trocaram os rifles dos soldados locais por um modelo que precisava ser lubrificado, com gordura de porco ou de vaca. Gente, olha que bando de cretino. Logo a Índia, né, que era habitada por hindus, que eles consideravam a vaca como sendo sagrada, e os muçulmanos, até porque eles não consumiam carne de porco e eles achavam animais imundos e que não deveriam, vamos dizer assim, ou melhor, que deveriam ser evitados a todo custo. Esses soldados locais, eles se recusaram a tocar nessas armas, né? E eles acabaram iniciando uma rebelião, que logo se espalhou e culminou na Revolta Indiana, no ano de 1857. É bem bacana depois vocês estarem estudando um pouquinho mais sobre essa revolta indiana. Tudo bem, turma? Bora aqui então para o nosso próximo vacilo, né? Bem, essa daqui eu comento muito com os meus alunos, tem videoaula aqui no meu canal, em que eu falo, né, que foi um grande vacilo do Cristóvão Colombo, e eu acho que todos vocês já sabem o que foi, né?
Colombo, ele é considerado, gente, o descobridor da América, né? Mas vamos colocar esse descobridor aí entre aspas, tá? Mas o continente, né? Ele vai ter o nome do explorador Américo Vespúcio, que é o continente americano. Isso porque Colombo, gente, ele teimou que o planeta era menor e ele chegar à região da Ásia, ou no caso, as Índias. Já Américo Vespúcio, ele conseguiu concluir, já aqui no território brasileiro, que aquele litoral era uma terra totalmente nova, ou seja, não era a Ásia. Que nem a gente consegue observar, se Colombo ele tivesse acertado, talvez o nosso continente teria sido batizado de Colômbia. E o Brasil, né, lembrando que foi a descoberta aí do Américo Vespúcio, talvez o nosso território teria recebido o nome de América. Ai, ai, gente, que confusão geográfica, né? Vamos aqui então para o 29º. Eu não sei se vocês já ouviram falar da quádrupla fronteira, né? Que vai ser a divisa dos estados de Utah, Colorado, Arizona e Novo México, né? Que fica nos Estados Unidos. É marcada por uma placa no chão. Só que essa placa, gente, ela está no lugar errado. Ela está a 500 metros da fronteira. Ou seja, o erro só vai ser percebido no ano de 2009. Os estados concordaram em ignorar a posição oficial e respeitar a obra. A fama de ruindade de geografia dos norte-americanos, pelo visto, não é à toa. A gente sabe que, né, quando a gente fala em questão como é que eu posso estar dizendo para vocês, em geografia, os norte-americanos, gente, eles são bem ruizinhos. Pelo menos isso o brasileiro ainda tem uma vantagem, né? Continuando. 28º lugar. Nos anos 1550, Martim Afonso de Souza, que é esse daí que vocês estão vendo na imagem, ele fez de tudo para chegar ao Peru pelo atual Paraguai. Os portugueses achavam que o caminho era mole, mas após 2 naufrágios, desistiram. Se Souza ele tivesse tentado pela Amazônia, caminho um pouco mais longo, mas era muito mais fácil, menos penoso. O Peru, gente, poderia ter sido uma colônia portuguesa. Ou seja, nesse caso, a gente não tinha que arriscar o nosso portunhol lá no Machu Picchu, né? Ai, ai. 27º lugar. Os holandeses, eles poderiam ter colonizado a Austrália quando chegaram ao continente no século XVII, perdão. Eles achavam que estavam diante simplesmente de um deserto inútil e pequeno. É bem provável, né, que os próprios portugueses e franceses também tenham pensado da mesma forma, quando eles desembarcaram na região. Só foi apenas um século depois, mais ou menos no ano de 1770, é que o navegador James Cook reclamou para os britânicos a posse da região e viu que não era bem isso que os holandeses, portugueses e franceses pensavam. 26º lugar, né? Vamos aqui então. O engenheiro da Torre de Pisa, Bonanno Pisano, escolheu um solo cheio de argila e areia e mandou construir fundações insuficientes. Logo no começo da obra, iniciada no ano de 1173, a famosa Torre de Pisa, ela já começou a pender e nunca mais foi arrumada. Assim, o mundo ganhou um ponto turístico. E literalmente, gente, a cidade de Pisa, ela só tem isso mesmo para ser visitada, tá bom? Ou seja, esse erro aí da engenharia. 25º lugar. A Madeira, Mamoré, era para ser uma ferrovia importante para a exportação de borracha na Amazônia. Mas os operários, eles enfrentaram chuvas, doenças e acidentes. A obra acabou em 1912, quando o mercado brasileiro da borracha estava em declínio. Eu já falei aqui no meu canal, né? É ciclo da borracha.
E eu já citei para vocês que os ingleses, eles vieram aqui e roubaram mudas, né, da nossa seringueira. E por esse motivo, né, acabou entrando em declínio o ciclo da borracha. Mas voltando aqui, após esse declínio, a ferrovia ela foi desativada, deixando cerca de 10 mil operários mortos e um prejuízo bilionário. Hoje, né, o famoso trem da morte aí virou ponto turístico para quem quer saber, né, mais sobre esse desastre aí que acabou ocorrendo na região da Amazônia. 24º lugar, né? Obra faraônica é com o Egito. Às vezes o resultado é uma nhaca. No século XX, gente, o país construiu a famosa represa de Assuã, que levou 10 anos para ficar pronta. Desabrigou, gente, 100 mil pessoas e matou 50 trabalhadores. A obra alterou o curso do rio Nilo e provocou danos à agricultura e também a centenas de quilômetros. Para piorar tudo isso, ela, além de causar todo o prejuízo que já causou, alagou dezenas de sítios arqueológicos pouco estudados. Eu, como uma historiadora, para mim, eu acho que esse daqui vai ser um dos maiores desastres. Claro que teve a vida humana aí também que não podemos deixar de falar, né? 23º lugar, né? Continuando aqui. Até esse momento, gente, nas estimativas mais confiáveis, já morreram 1.200 pessoas durante as obras para a Copa do Mundo de 2022. Lembrando que, enquanto esse vídeo está sendo gravado, estamos em julho de 2020. Os trabalhadores, na maior parte que são imigrantes, eles são submetidos a jornadas diárias de 12 horas, falta de equipamento de segurança. Ou seja, muita coisa ainda pode acabar ocorrendo, né? Nesse caso aqui, na Copa do Mundo de 2022, no Catar. Bem, vamos orar para que nenhuma tragédia continue ocorrendo lá. Ok, turminha? 22º lugar. Na década de 1960, Chennai, eu não sei bem se é assim dessa forma que pronuncia, tá, gente? Uma das cidades mais antigas da Índia, ela vai passar por uma série de reformas que se transformaram em um polo industrial. Rios foram drenados, matas derrubadas e grandes áreas asfaltadas foram, né, que nem a gente consegue observar, a receita para a desgraça naquela região. Após 10 anos, em média, a cidade, gente, ela foi arrasada por enchentes. Além disso, a gente conseguiu observar que a cidade ela foi novamente reconstruída, tá bom? Mas, quando ela foi reconstruída, ela continuou nos mesmos moldes. Ou seja, se caso ocorrer novas enchentes, a gente já sabe que a cidade ela vai ser totalmente submersa. Ou seja, para que repetir o mesmo erro, né, gente? Mas eles não aprenderam. Vamos aguardar aí ver o que acontece. Inaugurado, gente, no ano de 2014, né? Era para ser a nova residência presidencial da Turquia, que é essa imagem que vocês estão vendo. Que no caso seria aí o Palácio de Aksaray. Ela vai derrubar, gente, 140 mil metros quadrados de árvores centenárias, simplesmente para poder construir essa obra que vocês estão vendo aí na imagem. Claro que a população não vai gostar, né? Porque olha o absurdo que eles vão fazer. E a natureza, gente, ela vai cobrar seu preço. Até porque essa devastação, né, causada pela nova casa presidencial, ela vai deixar a região muito mais sujeita a ondas de calor e enchentes. Ou seja, a gente já sabe que a Turquia é um lugar quentíssimo e ainda desmatando simplesmente para poder fazer residência presidencial, claro que a população e a própria natureza não vão gostar nada disso, né? Ai, ai, quem não pensa... 20º lugar.
Durante um duelo entre os gladiadores nos arredores de Roma, em meados do ano 27 depois de Cristo, a parte superior do anfiteatro ruiu. Simplesmente, gente, a tragédia vai matar aproximadamente 20 mil pessoas. E sabe por que o anfiteatro ele caiu? Simplesmente porque a arena ela foi construída por um empresário da cidade chamado Atílios, e esse cara ele foi tão mão de vaca, tão muquirana, tão safado, que ele vai mandar construir a arena de madeira. Gente, como é que vai suportar o peso de 20 mil pessoas? E quando essas pessoas morreram é que realmente Atílios ele viu a besteira que ele fez. E o que acabou ocorrendo com Atílios, né, gente? Simplesmente ele foi banido do Império Romano. Para mim, ele deveria ter sofrido uma penitência muito maior aí. Mas bora lá então, né? No Renascimento, gente, pinturas e esculturas de Moisés, que vai ser o profeta lá, né? Mostravam ele com chifres. Tudo isso, gente, vai ser a culpa de São Jerônimo, que é o que vocês estão vendo aqui na imagem. Que ele vai ser o responsável por traduzir a Bíblia para o latim, né, no século IV. Só que havia um erro de tradução. O texto original dizia que Moisés desceu do Monte Sinai radiante, Carã, em hebraico. Mas, né, São Jerônimo, ele entendeu Querem, que nesse caso é com chifres. E aí a gente viu, né, que os renascentistas não perdoaram e fizeram a imagem de Moisés com chifre. Ai, ai, gente, coloca um baito de um micão aí, né? Não podia faltar, né, o famoso Michelangelo aí nesses maiores micos. Também no Renascimento, alguns artistas, né, por motivos morais, evitavam usar modelos mulheres. Para retratá-las, eles recorriam a homens e faziam seios por cima depois. Muitos eram bons nessa técnicas, eles conseguindo, né, suavizar as diferenças. Outros, não. Nesse caso, a gente pode estar citando o próprio Michelangelo, que ele vai fazer várias mulheres com cara e corpo de homem. No teto da Capela Sistina, gente, e eu posso falar isso porque eu tive a oportunidade de conhecer, né? Eva, gente, ela é tão masculina quanto o próprio Adão. Claro que poderia ter sido ser uma arte totalmente transgressora, mas a gente sabe hoje que só era o lado medíocre do gênio. Ai, ai, gente. Bem, eu espero que vocês tenham gostado dessa parte 2. Se vocês concordam aí com a lista, deixem nos comentários. Comentem o que vocês estão achando. Qual, né, a gente pode estar dizendo que pode ser as próximas mancadas da história aí, né, no próximo vídeo. Por favor, gente, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. E muito obrigado se você chegou até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau, tchau, turma!